O voto de nazireado é uma exceção, é algo que a pessoa faz para se consagrar a Deus durante um período, e tinha muito isso lá atrás, tá? Mas as escrituras são contra todo tipo de ascetismo, tá? Ou abstencionismo. Não estou me referindo aqui às regras que Deus pôs para o homem, alimentos consome, alimentos que não consome, práticas que faz, práticas que não fazem. Isso é a lei de Deus. Estou falando que vai além disso. Tanto é, olha que detalhe fantástico. Aqui, ó. Quando o sujeito fazia votos de nazireu, não rapava nem a barba nem o cabelo. Quando ele entregava o voto, ele tinha que oferecer um sacrifício pelo pecado. Que pecado? Que pecado que ele cometeu? Se abster das coisas boas que Deus fez para o homem. Esse era o pecado. Porque você se abster de coisas boas que o Eterno fez para você desfrutar é uma falta. E o voto de nazireado era o quê? Não era só não cortar o pelo da cabeça, né? O que tinha também? O que tinha? Não podia se chegar a coisa impura, né? Cadáver, corpo. E não podia o quê? Nem comer uva ele podia. Aí você já imagina. Nem a uva ele podia comer. Nem suco. Nem vinho ou bebida forte. Tá? Então, aí ele entregava o voto, ele tinha que oferecer um sacrifício pelo pecado. Por quê? Você se abster de coisas que Deus criou para o homem é uma falta. É uma falta. Eu sei que isso não é muito falado no meio evangélico, mas isso é a mais pura verdade. A Bíblia não é contra... A Bíblia não é contra as coisas boas que Deus fez para o homem. A Bíblia não é contra o sexo. Deus criou o sexo. Sexo não é só para reproduzir, não. O sexo é para ter prazer. Feito da maneira certa, é uma ferramenta maravilhosa. Feito da maneira errada, o potencial para destruir sua vida é muito grande. Sexo é uma energia muito poderosa. Se você usar ela para o bem, você vai usufruir de tudo que ela tem para te dar. Se você usar ela da forma errada, você vai ser destruído. Aquele que leva uma vida ascética, olha o que o Talmud fala. O Talmud tem um tratado inteiro só para falar sobre essa lei de Sotá e sobre essas coisas de ascetismo. Olha, aquele que leva uma vida ascética, fugindo da alegria, já viu aquele cara religioso que acha que a alegria é pecado? Já viu? Muito isso. Eu conheço meios que as pessoas são assim. Alegria é sinônimo de pecado. Aquele que foge da alegria de viver, privando-se do convívio e daquilo que foi criado para o seu bem e gozo, é considerado um transgressor, um ingrato perante o Criador do universo. Por isso que ele apresenta o sacrifício de pecado quando ele entrega o voto de nazireu. Se morrestes com Yeshua para os rudimentos do mundo, por que, como se vocês vivessem no mundo, vos sujeitais a ordenanças tipo, não pegue nisso, não toque naquilo outro, segundo preceitos ou doutrinas dos homens? Porque todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas têm aparência de sabedoria, como culto em si mesmas, e falsa humildade, de rigor ascético, olha aí. Todavia, não tem valor algum contra a Yetzir Hará, o pecado ou a tendência para pecar. De que Paulo está falando aqui? Eu acabei de mostrar para você o contexto original desse ensino aqui. Qual é a admoestação paulina? Não se privem de coisas boas que Deus criou para o homem. Ah, Mateus, mas está falando aqui, não tocar isso, não tocar aquilo outro, é a Torá. Ô, meu irmão. A Torá? Você acha que Paulo está se referindo nesse versículo aqui, lá em Colossenses 2, para aqueles gentios? Paulo está falando que a Torá é falsa, tem falsa humildade, que a Torá tem só aparência de sabedoria e não tem valor algum? É isso mesmo que você acha que Paulo está falando? Claro que não! Paulo está falando, olha aqui, ó. Se vocês morreram em Yeshua para os rudimentos. O que é rudimento no grego? Stoikeion. Rudimentos são espíritos que o grego acreditava que criaram o mundo, as forças que geram a energia do mundo. Terra, água, fogo e ar. O grego idolatrava esses elementos, eram espíritos para eles. E tudo no conceito greco-romano girava em torno dessas forças. E essas forças apregoavam uma distinção da matéria e do espírito.
A matéria é sempre ruim, é sempre decadente, o espírito é sempre elevado. Então, o que eles apregoavam? Condene a matéria, condene o mundo material, preocupe-se apenas com o mundo espiritual. Não importa o que você come, não importa o que você faz, não case, não come carne, não coma carne, não faça isso, não encoste nas pessoas. Por quê? Isso é estoiquion, isso é a coisa que você morreu em Yeshua para essas coisas. O Espírito afirma que nos últimos dias, alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento. Olha aí, ó. A Torá nunca vai proibir casamento. Pelo contrário, é mandamento você casar. Exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça. Alimento que Deus criou para ser recebido com ação de graça, por que você está... A não ser que você tenha uma doença que você não possa comer. Mas se Deus criou um alimento que é recebido com ação de graça, que é permissível, que você pode oferecer a Deus com uma ação de graça, por que você está se abstendo dele? Não tem sentido. Ainda mais se mandam você se abster por questões espirituais. Olha... Não deixa de comer carne, que você vai estar mais conectado com a divindade. Doutrina de demônios. Você pode deixar de comer carne para você, ou tem uma dificuldade de digerir carne, ou você tem uma intolerância à proteína, sei lá o quê. Mas não vem com esse papo furado que é para poder ser mais espiritual, não. Isso é mentira. Questões médicas você pode deixar de comer o que você quiser. Agora, não por questão espiritual. Por quê? Isso é doutrina de demônio. Alimentos que Deus criou que podem ser oferecidos com ação de graça, você pode tê-los, né? Olha aqui, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ação de graça, sendo santificado pela palavra, você pode oferecer. Aquilo que a palavra permite, você pode oferecer. Opa, vamos interpretar isso aqui da forma correta? Aquilo que a palavra permite, você pode oferecer e consumir. Você só não pode oferecer e consumir, você não pode oferecer a Deus e consumir algo que Ele mesmo proibiu, meu irmão. Você não pode santificar com a palavra algo que a palavra proíbe. Senhor, abençoe aqui esse adultério, estou prestes a deitar com essa prostituta, consagro esse ato ao Senhor, é santificado pela minha oração. Você pode santificar um adultério, meu irmão? Senhor, abençoe aqui esse pernil, esse leitão, a pururuca que estou prestes a comer, santificado é pela tua graça. Você pode santificar, oferecer com ação de graça um alimento que Deus falou para não ser consumido como alimento? Não. Não pode aplicar isso aqui à lei alimentar, isso é ignorância. A Bíblia é clara, Paulo é claro, se puder ser santificado com a palavra, se está permitido pela palavra, se é algo que você pode oferecer a Deus com ação de graça, aí sim. Agora, se a palavra proíbe, por que você acha que você vai santificar com a palavra? A palavra, destruindo a palavra? O povo perece porque não me conhece. É a importância de estudar a lei de Deus. Porque se você conhece a lei de Deus, você entende Paulo no contexto original. Se você não conhece a lei, você vai entender do jeito que sempre se entende aí fora.